Os Ungidos, capítulo 7. De volta à idolatria. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão demonstrou habilidade e bom discernimento. Os anos de serviço fiel o prepararam para governar com sabedoria. Jeroboão, porém, falhou em confiar em Deus. O maior medo de Jeroboão era que seus súditos se simpatizassem com o rei que viesse ocupar o trono de Davi no futuro. Raciocinou que se ele permitisse que as 10 tribos visitassem com frequência a antiga sede do reino, muitos poderiam voltar a se submeter ao governo em Jerusalém. Assim, decidiu evitar essa possibilidade colocando em ação um plano muito ousado. Dentro dos limites de seu reino recém-formado, ele criaria 2 centros de adoração, um em Betel e outro em Dan. Ele convidaria as 10 tribos para adorar a Deus nesses lugares em vez de em Jerusalém. Com essa mudança em mente, Jeroboão planejou também aguçar a imaginação dos israelitas introduzindo algum objeto visível para simbolizar a presença do Deus invisível. Ele construiu altares nos centros de adoração e colocou ali 2 bezerros de ouro. Ao fazer isso, ele transgrediu o claro mandamento de Deus: não farás para ti nenhum ídolo, nem te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, verso 4 e 5. Ele não avaliou o grande perigo de colocar diante dos israelitas um símbolo que se tornou tão familiar aos seus antepassados depois de séculos de escravidão no Egito. Contudo, o rei estava tão decidido em impedir que as tribos do norte visitassem a cidade santa a cada ano, que acabou colocando em prática a solução mais insensata de todas. Vocês já subiram muito a Jerusalém? Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. 1 Reis 12, verso 28. O rei tentou convencer os levitas que estavam em seu reino a servirem como sacerdotes nesses novos altares de Betel e Dan, mas não conseguiu. Assim, escolheu homens dentre o povo, verso 31, para se tornarem sacerdotes. Alarmados, muitos fiéis fugiram para Jerusalém, onde poderiam adorar em harmonia com as orientações divinas. A ousadia do rei é repreendida. O rei ousadamente desafiou a Deus ao desprezar suas orientações quanto a seu culto de adoração, e Deus não permitiu que isso passasse por alto. Durante a dedicação do altar estranho em Betel, um homem de Deus do reino de Judá apareceu perante o rei com a missão de denunciá-lo por se atrever a introduzir novas formas de culto. O profeta clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Imediatamente o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. 1 Reis 13, versos 2, 3 e 5. Ao ver isso, Jeroboão tentou deter o mensageiro. Cheio de ira, ele gritou: prendam-no! Essa atitude furiosa foi imediatamente repreendida. O braço estendido contra o mensageiro de Jeová de repente ficou paralisado e atrofiado. Aterrorizado, o rei suplicou ao profeta: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Versos 4 e 6. Essa experiência deveria ter servido para levar o rei a desistir de seus planos malignos,
que estavam desviando o povo da verdadeira adoração a Deus. No entanto, ele endureceu o coração e decidiu fazer o que bem queria. O Senhor procurava salvar, não destruir. Dá a seus mensageiros escolhidos santa ousadia, para que os que ouvirem a mensagem se arrependam. Com que firmeza aquele homem de Deus repreendeu o rei. Os males que estavam sendo praticados ali tinham que ser reprovados exatamente daquela forma. Os mensageiros do Senhor devem permanecer ao lado do direito sem vacilar. Enquanto confiarem em Deus, não precisam ter medo, pois aquele que lhes deu uma tarefa também lhes garante sua proteção. O profeta desobediente. O profeta estava para voltar à Judéia quando Jeroboão lhe disse: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mesmo que me desse a metade dos seus bens, respondeu o profeta, não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. 1 Reis 13, versos 7 a 9. Enquanto viajava por outro caminho, o profeta foi surpreendido por um homem idoso que declarou ser profeta, mas que mentiu para ele. Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Ele repetiu a mentira muitas vezes até convencer o homem de Deus a voltar. Deus permitiu que o profeta sofresse a consequência de sua transgressão. Enquanto ele e o homem idoso estavam à mesa, o falso profeta bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. 1 Reis 13, versos 18 a 22. Essa profecia de desgraça logo se cumpriu. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. Versos 23 a 26. Se Deus tivesse permitido que o profeta voltasse em segurança depois de desobedecer, o rei teria usado esse fato para desculpar a sua própria desobediência. O altar fendido, o braço paralisado e o terrível fim do profeta que ousou desobedecer a uma ordem direta do Senhor, esses juízos deveriam ter advertido Jeroboão a não insistir na prática do mal. No entanto, longe de se arrepender, Jeroboão não apenas pecou grandemente, mas fez Israel pecar. 1 Reis 14, 16. E esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. 1 Reis capítulo 13, versos 33 e 34. O juízo de Deus sobre Jeroboão. Ao final de um reinado problemático de 22 anos, Jeroboão foi tragicamente derrotado em uma guerra contra Abias, sucessor de Roboão. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 20. A apostasia introduzida durante o reinado de Jeroboão finalmente resultou na ruína total do reino de Israel. Antes mesmo da morte de Jeroboão, Aías, o idoso profeta que muitos anos antes tinha profetizado que Jeroboão se tornaria rei, declarou: e o Senhor desarraigará Israel desta boa terra,
que ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. 1 Reis capítulo 14, versos 15 e 16. O Senhor, porém, fez tudo o que podia para levar Israel a ser novamente fiel a ele. Através dos longos e escuros anos em que rei após rei ousadamente o desafiaram, Deus enviou mensagem após mensagem a seu povo em transgressão. Por meio de seus profetas, deu todas as oportunidades para voltarem para ele. Elias e Eliseu viveriam e trabalhariam, e os amorosos apelos de Oséias, Amós e Obadias seriam ouvidos por todo o território. O reino de Israel jamais ficaria sem a presença de nobres testemunhas do grandioso poder de Deus para salvar do pecado. Por meio desses homens fiéis, o plano eterno de Jeová finalmente se cumpriria. O fim do capítulo 7.